Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos por aqui. Temos novidade nessa quinta-feira. Quinta-feira, na verdade, que estou gravando a aula na sexta, tanto costume de gravar aula na quinta hoje. Estou gravando a aula no dia 15/9, ao invés do dia 14. Mas recompensando a quinta-feira de análise de processos minerais. Aqui na tela vocês já estão vendo que eu falei mais cedo sobre a questão da atualização que teve no cadastro mineiro, atualização de hoje, fresquinha aí, que já era uma coisa que estava sendo falada pela ANM, era a integração de sistemas, próprio Cadastro Mineiro com o portal da Transparência Mineral. Se vocês verem, quem tem o costume também de utilizar o portal da Transparência Mineral, essa atualização do Cadastro Mineiro é muito parecido com o que é o portal da Transparência, que traz alguns campos extras. Então, quais são esses campos que estão sendo agregados no Cadastro Mineiro? Campo de observação e esse campo de publicação no Diário Oficial da União. Se não tinha antes, a gente só tinha no Cadastro Mineiro o campo de descrição dos eventos e da data. Então, isso aqui é muito positivo, quer dizer que a ANM está integrando de fato os sistemas dela. Também nos últimos dias, o próprio portal da transparência não estava funcionando, está fora do ar. Já tem uns 3 dias que eu estou tentando entrar e não consigo. Hoje eu testei de novo e não está funcionando, deve ser por conta de todas essas atualizações. Mas vamos ao que importa. Aqui nos stories eu deixei dois processos para vocês do Diário Oficial da União que eu tirei, estava dando uma olhada antes de começar a gravar a aula aqui, e vi dois processos interessantes para trazer para discussão. E como benefício, eu vi também um processo dessa semana que veio no grupo de dúvidas e eu achei relevante comentar mais aqui com vocês. Não coloquei nos stories porque seria uma análise um pouco mais profunda, que eu prefiro fazer aqui na aula, no nosso espaço exclusivo. Então, sobre o processo 1, o que aconteceu aqui no processo 1? Foi um indeferimento de mudança de regime. É uma autorização de pesquisa, é um processo minerário que tem um alvará de pesquisa vigente, e o titular solicitou uma mudança de regime, porém a ANM não aceitou. Foi indeferida essa mudança de regime. Perguntei o motivo, ou possível motivo de indeferimento dessa mudança de regime. Algumas opções: não pagamento da taxa anual por hectare, não apresentação do relatório de pesquisa, não cumprimento de exigência e documento de instrução do requerimento incompletos. E aqui seria o requerimento da mudança de regime que não foi apresentado de forma completa e a gente vai ver melhor esse processo minerário, o próprio SEI dele, os documentos eletrônicos complementares. E a pergunta 2 foi referente, no caso, com o indeferimento da mudança de regime, a área do processo 1, ela fica como? Como é que fica esse processo minerário? Fica elegível a disponibilidade? A área do processo fica livre? Ou fica onerada pelo alvará de pesquisa ainda vigente? Aqui também a resposta é a última, que fica onerada pelo alvará ainda vigente, porque o alvará de pesquisa ainda está válido e vamos entender mais sobre esse processo minerário. Esse número aqui de processo é um processo do Mato Grosso. Aqui o alvará de pesquisa dele foi publicado em fevereiro de 2023, com vencimento até 2026, 3 anos de vigência. Então, aqui o titular ele protocolou essa mudança de regime agora em junho de 2023. Teve o pagamento normal da taxa anual por hectare, já que foi otorgado em fevereiro, então ele teria que pagar essa taxa até 31/7 de 2023 e ele fez certinho, pagou até bem antes do prazo. E início, e aqui no mês 6, na verdade, antes até da mudança de regime, antes até do pagamento da taxa, ele solicitou essa mudança de regime. Porém, ele apresentou essa mudança de regime de forma incompleta. E aqui eu separei para vocês o parecer técnico da ANM sobre esse indeferimento da mudança de regime. E aqui o que ele não atendeu. Por isso que é tão importante a gente fazer os nossos checklists antes de protocolar qualquer documentação. Quem é aluno, quem é dominador do processo minerário, tem acesso a todos os checklists dos procedimentos para dar uma revisada, ver a aula antes do que é necessário a gente organizar, fazer o cara crachá mesmo da documentação para qualquer tipo de procedimento junto à ANM, para não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu aqui, por exemplo, com esse indeferimento de mudança de regime, que isso é retrabalho, é gasto de dinheiro à toa e gera uma certa insatisfação para o cliente, que gera até o seu, questionado até o seu profissionalismo, a sua competência, se você de fato consegue fazer determinados procedimentos ou não. Então, aqui, o que aconteceu? Tudo relacionado à mudança de regime está previsto na portaria 155. Aqui, o que era mudança de regime? Era mudar de autorização de pesquisa, né, de alvará de pesquisa, para
registro de licença. Então, ele teria que cumprir, esse titular teria que cumprir o estabelecido no artigo 57 da Portaria 155. Só que ele não apresentou. E aqui a ANM já apontou tudo que ele não apresentou. Não apresentou a comprovação do registro da sociedade, do órgão de registro de comércio. Isso aqui seria o contrato social, pode ser o contrato social ou alteração do contrato. Aí tem mais específico outros termos também, que comprova que está inscrito também na junta comercial. A questão do CNPJ, que o CNPJ seria o próprio cartão da Receita Federal que a gente consegue emitir. A apresentação de um memorial explicativo, se ele está solicitando uma mudança de regime, é como se ele fizesse um novo requerimento de registro de licença, mas para uma alvará de pesquisa. Então, a gente tem que respeitar toda a documentação, e aqui entra a documentação do artigo 164 da Portaria 155, que é a documentação referente específico ao licenciamento mineral ou registro de licença. Então, tem que apresentar toda aquela documentação. Licença municipal, o nome do titular, licença ambiental, pode até apresentar depois, mas precisa ser apresentado também. Memorial explicativo, igual eles não apresentaram aqui. Memorial explicativo é um plano de lavra mais simples, comparando ao plano de aproveitamento econômico. Tem que apresentar também a RT, a anotação de responsabilidade técnica do titular, o pagamento de taxa. Então, revisar toda essa documentação como se fosse um pedido novo de registro de licença. Então, ele não apresentou essa documentação. E também não apresentou, logicamente, plano de fechamento de mina, que seria o caso da gente também apresentar o plano de fechamento de mina nesses casos de mudança de regime, já porque é pós resolução ANM 68, então a gente já tem que instruir todos os nossos requerimentos relativos à atividade de lavra com o plano de fechamento de mina. Então, aqui não teve nem argumento, a ANM não tinha nem como solicitar uma exigência nesse caso, porque é documentação obrigatória. Então, é indeferimento de cargo. E aí saiu a publicação no Diário Oficial da União. Então, nesse caso aqui, teve indeferimento, foi publicado, o alvará de pesquisa, ele é instantaneamente cancelado? Não. Aqui o titular continua com o alvará de pesquisa dele válido, então ele continua tendo que cumprir as obrigações do alvará de pesquisa. Vai precisar declarar de PEN no ano que vem, vai precisar pagar a próxima taxa, as duas próximas taxas anuais por hectare, se ele não solicitar a renúncia desse alvará de pesquisa, e vai precisar também apresentar o relatório final de pesquisa, seja final ou parcial, se ele solicitar uma prorrogação. Então, as obrigações dele, como titular do alvará de pesquisa, continuam vigentes. O próximo processo que eu coloquei aqui para vocês foi sobre essa questão também de um registro de licença, só que é referente à prorrogação. Prorrogação aprovada pela ANM desse registro de licença. Aconteceu esta semana, esse é outro processo do Diário Oficial da União, e a pergunta aqui foi, quando a prorrogação de um título minerário autorizado é publicado também o novo número do título? Aqui trouxe esse questionamento e esse exemplo, na verdade, de também uma pergunta que veio no grupo de dúvidas. E aqui, toda vez que a gente tem prorrogação de título minerário, seja de registro de licença, seja de alvará de pesquisa, seja de permissão de lavra garimpeira, seja até mesmo de guia de utilização, a ANM não publica um novo número. A gente está solicitando um pedido de uma prorrogação de um título que já existe. Só que o prazo de validade dele venceu e a gente está solicitando a extensão desse prazo. E é possível fazer isso, registro de licença, permissão de lavra garimpeira, a gente pode fazer isso infinitas vezes. Alvará de pesquisa é uma única vez, a segunda vez a gente pode solicitar prorrogação desde que justificável, com os argumentos que eu já citei para vocês em outras aulas, e guia de utilização também por uma única vez. Mas nenhum deles gera um novo título, um novo número de título. Vocês não vão ver novo número de título sendo publicado no Diário Oficial da União. Vou abrir esse processo minerário para vocês verem que o número do título, do primeiro, no caso desse processo, que não é a primeira prorrogação desse registro de licença, continuou, permaneceu desde a publicação vamos dizer, do título original, da primeira vez que foi publicado esse título. E, então, aqui não é publicado um novo número de processo minerário. É um novo número de processo, novo número de título. A segunda pergunta, caso a prorrogação do registro de licença não fosse aprovada, a área do processo ficaria elegível à disponibilidade ou livre? Aqui, nesse caso, ficaria elegível à disponibilidade, porque foi uma área já onerada, teve, inclusive, atividade de lavra, então, por acaso, se a ANM não
aceitasse esse pedido de prorrogação, a área ficaria elegível à disponibilidade de uma pessoa interessada, deveria aguardar ser publicado o edital de disponibilidade para poder requerer essa área novamente. Não abri o processo minerário aqui com vocês, mas vou abrir aqui só para vocês entenderem. Esse é o número do processo. É o processo de Pernambuco, e aqui, como eu falei, não tem mudança no número do título. Esse é um caso específico para licenciamento mineral, registro de licença, né, que é o tipo de título registro de licença. E aqui o que acontece? Tem a publicação no Diário Oficial da União desse número do título, que é lá de 2021, mas com uma nova data de vigência, que é a partir da publicação, conta o prazo até a ANM que dá, no caso do registro de licença, esse prazo conforme ou a autorização do superficiário ou a validade do registro de licença. Então, aqui não muda, isso só para vocês verem que não muda. Isso aqui trouxe porque foi uma pergunta do grupo sobre guia de utilização. Ah, guia de utilização. Onde é que eu encontro essa nova guia de utilização em caso de prorrogação? Não vai encontrar, porque não é uma nova guia. O número permanece o mesmo, isso serve para todos os títulos prorrogados. O número permanece o mesmo. Vocês vão pegar só a publicação do Diário Oficial da União para complementar esse título minerário que já existe, mas que está com o prazo original dele não está mais vigente, mas existe um novo prazo para esse mesmo número de título, para esse mesmo nome de titular, para o mesmo CPF ou mesmo CNPJ. Então, a gente complementa isso com a publicação do Diário Oficial da União. Bem tranquila essa questão aqui. A outra o último caso que eu vou trazer para vocês, aqui eu acho que eu nem mostrei o que mudou no cadastro mineiro. Aqui a gente só tinha esses dois campos, descrição e data, e agora a gente tem o campo observação e publicação no Diário Oficial da União. O que é bem legal, porque aqui na publicação do DOU já fala o que é a publicação. Antes a gente tinha que pegar o quê? Esse número aqui da publicação, da data de publicação e buscar lá no jornal, na imprensa oficial, para encontrar essa publicação, para saber de fato o teor dessa publicação. Aqui é fácil, porque já está descrito mais ou menos. Mas aqui ele foi mais específico, ó, falou o número do registro de licença e o vencimento. O número do registro de licença que é compatível com esse primeiro número que está aqui, que da primeira publicação desse registro de licença. Então, isso foi bem interessante, é bem interessante para a gente. E a ANM até comentou nas palestras lá da Exposibram, os servidores da ANM comentaram que o minerador vai começar a receber notificações automáticas de movimentação de processo minerário. O que é excelente, aqueles softwares que a gente paga de gestão de processo minerário, eles não vão mais nem ser tão úteis assim, porque a gente vai ter isso da própria ANM para a gente. Então, facilita muito a nossa vida também. E o último caso para comentar aqui com vocês, esse também foi trazido no grupo de dúvidas. Esse aqui não tem o número do processo minerário, porque é um caso de um aluno que ele compartilhou, um caso de um cliente dele. E o que aconteceu aqui? Vejam só. Esse processo minerário também era uma vara de pesquisa, cumpriu aqui todas as exigências, apresentou o relatório final de pesquisa positivo, foi aceito esse relatório final de pesquisa. Ele apresentou o pedido de lavra também, agora em 2023, e na sequência, na verdade, até antes dele apresentar o requerimento de lavra dele, ele solicitou uma guia de utilização. Acho que é aqui em 2017 que foi esse pedido dele de guia de utilização. Nossa, bem antes até da questão do relatório final de pesquisa. E daí, o que aconteceu aqui? Não sei se ele pediu de novo exigência aqui. Foi. O que aconteceu? Ele solicitou essa guia de utilização. Aí, pelo que eu entendi que ele tinha falado, não olhei o processo muito bem. Mas essa guia foi. Eu não abri o SEI para ver, porque eu não tenho o número do processo. Mas aparentemente essa guia de utilização foi indeferida por conta de não cumprimento de exigência. Então, ela nunca foi autorizada pela ANM. E ele perguntou se, com esse indeferimento dessa guia, se a área ficaria livre ou iria para disponibilidade. Nesse caso, nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque esse processo está na fase de requerimento de lavra. Ele já apresentou o plano de reaproveitamento econômico, já apresentou toda a documentação lá conforme o Código de Mineração. Então, continua na fase de requerimento de lavra. O que ele perdeu foi a guia, perdeu ali o dinheiro dele, o tempo dele, fazendo todo o requerimento de guia que não deu certo. Se ele quiser, ele pode fazer um novo, do zero, fazer um outro requerimento de guia de utilização, da forma correta dessa vez, para não ser indeferido de novo.
E aí, como está na fase de requerimento de lavra, o que ele tem que fazer? Só continuar cumprindo as obrigações para quem tem títulos nessa fase. Nesse caso, para poder sair a portaria de lavra dele, ele tem que apresentar a licença ambiental, no mínimo a licença de instalação. E daí para poder ser publicada essa portaria. Mas se ele quiser fazer um novo pedido de guia, ele pode. E daí, se essa guia for autorizada, ela fica vigente até a emissão da portaria de lavra de fato. Quando a portaria de lavra for outorgada pela ANM, essa guia de utilização deixa de ter validade, porque já tem um outro título de lavra vigente. A guia de utilização ela é uma autorização excepcional. Ela não é um novo título que a gente solicita. Ela é para esses casos que a gente ainda não tem título de lavra e a gente pode solicitar a partir da publicação do alvará de pesquisa e até antes da publicação da concessão de lavra. Então, esse processo eu achei bem interessante para trazer para vocês. Eu até só revisando as perguntas que ele me fez sobre esse processo, foi exatamente se a área ficar livre ou não. Ah, ele me perguntou também questão de recursos, se caberia recurso ainda para esse indeferimento de guia. Até caberia, mas não tem mais prazo para isso. Quando é indeferimento de guia de utilização, o prazo são 10 dias. Quem é dominador do processo minerário tem um módulo só sobre prazos de recursos. E daí a gente sabe que os prazos principais, tem alguns prazos só, alguns casos que têm prazos específicos, o que não está descrito nas normas, são 10 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União. Então, isso aqui foi 24/3 de 2023, estamos em 15/9 de 2023, já passou há muito tempo esse prazo dele de recurso, então não adianta ele entrar com recurso agora que não vai ser aceito. Por hoje, eram esses casos que eu tinha para compartilhar com vocês. E nos vemos na próxima quinta-feira de análise de processos minerários. Deixem nos comentários exemplos também de casos que vocês gostariam que fossem discutidos aqui nas aulas de quinta, que a gente compartilhe, trago mais e faça um estudo mais completo para vocês, tá bom? Então, até a próxima quinta-feira.